Você já se perguntou se é possível derrotar alguém sem mover a boca? Já sentiu o nó na garganta, o peso da impotência, quando todas as palavras do mundo parecem inúteis e mesmo assim você perde? O que é mais forte? A palavra que tenta convencer ou o silêncio que não precisa provar nada? Nietzsche dizia que tudo o que é profundo ama o disfarce. E o silêncio é talvez o maior disfarce que a alma inventou. Pense um instante. Quando foi a última vez que você saiu de uma discussão sentindo que o outro venceu, não porque era mais sábio, mas porque falava mais alto? Quando foi que o seu silêncio, esse mesmo silêncio que hoje parece fraqueza, foi interpretado como derrota? Mas e se não fosse derrota? E se o silêncio fosse o verdadeiro campo de batalha? Um território onde os gritos se desarmam e a presença se torna insuportável? Há algo de perturbador em calar-se. O silêncio é um espelho, e poucos suportam encarar o reflexo do próprio vazio. Nietzsche via nisso um sinal de força. Quem tem por que viver suporta quase qualquer como. E o silêncio é exatamente isso. O como que revela o porquê. Ele não é ausência, não é vazio, não é desistência. O silêncio é presença que se impõe. É o desconforto que não precisa de justificativas. É o olhar que atravessa, é a pausa que desnuda, é a respiração que desarma. Todos nós já fomos ensinados a acreditar que, se não defendemos nossas ideias, elas se perdem. Que se não reagimos, nos tornamos submissos. Mas Nietzsche via nessa pressa em justificar-se a fragilidade do ego. Aquele que precisa convencer já está perdido. Pergunto a você agora, na madrugada em que só os insones escutam: será que não estamos apenas encenando? Será que cada discussão não é apenas um teatro, onde cada palavra é uma máscara, cada argumento um escudo, cada resposta um grito do medo de ser considerado fraco? O silêncio não é mudo. Ele fala, ele corta, ele ameaça, ele seduz. Ele é o abismo diante de quem esperava aplausos. Quem cala não se anula. Quem cala aprende a ouvir os ruídos ocultos nas falas dos outros, a vaidade que transborda, o medo mal disfarçado, a contradição que escapa. Nietzsche enxergava nisso a diferença entre o homem comum e o espírito livre. O comum reage, justifica-se, defende-se. O espírito livre observa, e observa em silêncio. Pense nisso. Em uma sociedade de barulho constante, quem domina o silêncio reina. Quem cala impõe mistério. Quem não se explica torna-se ameaça. O silêncio não precisa de plateia. Ele já é espetáculo, um espetáculo cruel porque obriga o outro a ouvir apenas a si mesmo. E a verdade é que quase ninguém suporta essa companhia. Hoje eu quero te convidar a olhar o silêncio de outra forma, não como submissão, não como derrota, mas como arma, como linguagem, como poder. O silêncio pode ser a mais bela e perigosa expressão da vontade de potência. Aquele que cala, quando sabe calar, não perde. Ele se torna inatingível. Você está pronto para ouvir o que não será dito? Está disposto a mergulhar nesse território onde as palavras não chegam, mas a verdade arde? Então venha. Deixe que o silêncio fale por nós. E que Nietzsche nos guie nessa noite sem ruídos, onde a ausência de som se torna a presença mais ensurdecedora do mundo. Há momentos em que o silêncio não é ausência, é presença, é peso, é um grito que não precisa de som. Nietzsche sabia disso. Ele intuía que a palavra é uma traição constante, um animal que escapa ao controle, revelando fraquezas, expondo intenções. Quem fala demais, entrega-se demais. Quem grita, revela que já perdeu o equilíbrio. O silêncio, ao contrário, não entrega nada. Ele é muralha. Ele é espelho. Pense na última vez em que alguém esperou uma reação sua. Talvez um colega que zombou, um parente que ironizou, um inimigo que tentou te arrancar respostas como quem arranca carne com as unhas. Você respondeu? Ou você apenas calou, deixando o outro afundar no próprio barulho? O silêncio não é neutro. Ele é carregado, ele é eletricidade no ar. É como uma sala escura onde cada passo ecoa demais. A ausência de sua voz força o outro a ouvir a própria, e é aí que mora o abismo. Nietzsche, esse profeta da vertigem, compreendeu que o silêncio é uma forma de guerra, mas não uma guerra explosiva, barulhenta. É guerra subterrânea, uma guerra psíquica,
Você não atira, você não defende, você simplesmente permanece. E essa permanência é insuportável. O silêncio desconcerta, o silêncio desarma, o silêncio desnuda. Dizem que calar é fraqueza, mas veja, quando você silencia, você retira a droga do jogo, o veneno da reação. O outro esperava confronto, esperava a dança ensaiada da réplica e da tréplica, mas você não entra no palco e sem ator a peça morre. O silêncio é o gesto supremo de não participar, de se retirar da lógica do teatro social, de recusar o convite à batalha, e nessa recusa há poder, porque nada perturba mais do que alguém que não joga o mesmo jogo. Nietzsche via isso como um movimento do espírito forte, aquele que já não depende do olhar alheio, da validação, da aceitação, aquele que não precisa convencer. Quando você cala, você obriga o outro a confrontar o próprio vazio, e o vazio é insuportável. Veja, o silêncio é faca de dois gumes. Para quem o sustenta, é disciplina, autocontrole, domínio. Para quem o recebe, é abismo, julgamento, ameaça. É por isso que em certas conversas, o silêncio não é um intervalo, mas uma sentença. Não há tribunal mais severo do que o silêncio. Pense nisso. Quando você cala, não está se omitindo. Você está fazendo o outro se ouvir. E, na maioria das vezes, ninguém aguenta o próprio som. Nietzsche escreveu: aquele que luta com monstros deve cuidar para que não se torne também um monstro. E quando você olha por muito tempo para o abismo olha de volta para você. O silêncio é esse abismo. E quando você o sustenta, você se torna o espelho que devolve ao outro o seu próprio monstro. Não se trata de passividade, é estratégia, é presença. É o grito invisível que não precisa atravessar o ar para ser ouvido. No fundo, o silêncio é uma forma de linguagem. E como toda linguagem, ele comunica. Só que sua mensagem é brutal. Eu não preciso provar nada. E o que pode ser mais devastador do que isso? Agora me responda, você já teve a sensação de estar travado, mesmo tentando mudar? Já percebeu que, por mais que leia livros, veja vídeos, se esforce, algo invisível continua te puxando de volta para os mesmos padrões? Pois saiba que isso não é coincidência, e tem uma explicação. Recentemente, pesquisadores e estudiosos redescobriram um modelo de transformação mental usado há séculos por filósofos, estrategistas e pensadores que mudaram o rumo da história. Um método silencioso, mas incrivelmente eficaz, que combina ciência, psicologia e sabedoria antiga e que até hoje poucas pessoas conhecem. Quem aplicou descreve como uma virada de chave interna. Clareza, disciplina, identidade mais forte, como se pela primeira vez estivessem realmente no controle da própria mente. Deixamos um vídeo completo explicando tudo isso no nosso site. Se quiser assistir agora, é só escanear o QR Code na tela ou clicar no link da descrição ou no primeiro comentário fixado abaixo. O ego tem fome, e sua fome é insaciável. Ele quer ser ouvido, quer ser validado, quer ser reconhecido. É por isso que discutimos tanto, não para descobrir a verdade, mas para proteger o espelho rachado que carregamos no peito. Nietzsche enxergou isso com uma clareza quase cruel. Ele sabia que os debates, tão celebrados como arenas de ideias, são muitas vezes teatros de vaidade. Não buscamos o verdadeiro, buscamos o aplauso, buscamos a sensação de estar por cima, mesmo que por instantes. O ego transforma cada palavra em espada, cada silêncio em ameaça, cada crítica em ofensa pessoal. E assim cada conversa se converte num campo de batalha. Não porque estamos defendendo princípios, mas porque não suportamos ser vistos como fracos. Você já percebeu? Que muitas vezes o outro não escuta o que você diz. Ele apenas espera a sua pausa para contra-atacar. O diálogo vira coreografia. O ego dança, mas a dança é sempre de guerra. Nietzsche chamava isso de moral de rebanho. O desejo infantil de ser aceito, amado, incluído. O medo visceral de ser rejeitado, ridicularizado, esquecido. E é esse medo que nos empurra para o palco do teatro social. Você precisa se justificar. Você precisa provar que está certo. Você precisa convencer. Mas veja o truque. Ao tentar convencer, você já se entregou.
porque quem precisa convencer já não acredita plenamente em si mesmo. A necessidade de ser validado é a confissão de uma ferida, e o outro, mesmo que inconscientemente, sente isso. Ele sente a sua entrega, sente o seu desespero por aceitação, e se aproveita disso. O ego é uma criança assustada vestida de adulto. Ele teme a rejeição como se fosse morte. Ele teme o silêncio como se fosse abandono. Ele teme o riso do outro como se fosse uma sentença. E por isso grita, se justifica, explica demais, se defende de tudo. E quanto mais fala, mais revela. Nietzsche entendia que esse impulso é escravidão. A mente que reage é uma mente subjugada. A mente que observa em silêncio é uma mente livre. Quando você sente a necessidade quase irresistível de responder, de corrigir, de mostrar que está certo, de limpar a própria honra, lembre-se, isso não é força, é fraqueza. O silêncio nesse momento não é fuga, é resistência, é domínio. Veja como funciona. O outro fala. Você não responde. O ego dele começa a tremer, porque o ego precisa de confronto para se manter vivo, precisa da sua resposta para continuar dançando. Sem sua reação, ele perde o compasso, e então algo acontece. O teatro desmorona, a máscara cai. O ator se perde sem plateia, o silêncio é o colapso da vaidade. Ele expõe que, no fundo, a fala era apenas disfarce, um disfarce para esconder a insegurança. Nietzsche dizia, todo desejo de verdade é apenas um desejo de segurança. Mas quando você permanece calado, você arranca a segurança do outro. Você obriga o ego dele a olhar para o próprio vazio. E aqui está o paradoxo. O silêncio não é ausência de poder, é excesso de poder. É um poder que não precisa ser exibido para ser sentido. Imagine, você diante de alguém que fala, que ironiza, que provoca, e você não se abala, não reage, não entra no jogo, você apenas observa. Esse simples gesto transforma a cena. O palco já não é dele, o palco é seu, porque sua ausência de resposta cria um espaço insuportável. O outro tentará preencher o vazio com mais palavras, mas cada palavra será uma confissão. Cada tentativa de dominar se tornará mais desesperada, até que tudo o que resta é a nudez do ego dele, e você. Você permanece, como uma sombra, como um espelho, como uma ameaça silenciosa. Esse é o teatro da discussão, onde a maioria dança em torno da própria vaidade, mas aquele que cala destrói o espetáculo. Nietzsche sabia. A fala pode ser armadura, mas o silêncio é espada invisível, e não há defesa contra aquilo que não se vê. Há uma figura que Nietzsche esculpiu não como quem descreve um ideal, mas como quem lança uma bomba contra tudo que já acreditamos. O Übermensch, o além do homem, o ser que não vive segundo as leis do rebanho, mas que cria a própria lei. Aquele que não precisa do aplauso, porque o silêncio de sua presença já é suficiente para estremecer os alicerces da moral comum. Mas quem é ele, e sobretudo como seu silêncio se converte em poder? Imagine uma sala cheia de vozes, cada uma mais alta que a outra. Todos querem ter razão, todos querem impor verdades. Mas, no canto, sentado com calma, há alguém que não diz nada. Ele não protesta, não reage, não se defende. E, de repente, todos os olhares se voltam para ele. Por quê? Porque o silêncio dele é presença. E presença é poder. O Übermensch domina o silêncio porque já transcendeu a necessidade de provar qualquer coisa. Ele não é definido pelas palavras que oferece, mas pela atmosfera que cria ao redor de si. Ele não disputa terreno, ele o impõe, sem mover um músculo, sem erguer a voz. O silêncio do Übermensch é diferente do silêncio comum. Não é fuga, não é submissão, não é medo, é um silêncio carregado de intenção, como se cada segundo calado fosse uma espada suspensa no ar. Todos sentem o fio dessa lâmina, ainda que ela nunca toque a pele. Há um detalhe fundamental. O silêncio do Übermensch não é vazio. É densidade, é peso, é vibração. É como entrar numa catedral abandonada e sentir que as paredes guardam segredos que não precisam ser ditos. Enquanto os outros se desgastam no ruído das justificativas, ele observa. E no observar ele compreende. Ele lê entre linhas. Percebe o medo escondido em cada sorriso forçado.
percebe a insegurança disfarçada de agressividade, percebe a máscara que se esforça demais para não cair. O Übermensch sabe que cada palavra falada é uma revelação, e quanto mais o outro fala, mais se entrega. Por isso, ele cala, porque não precisa expor-se para existir. Sua própria existência já é exposição suficiente. Nietzsche escreveu: "O homem é uma corda estendida entre o animal e o além do homem, uma corda sobre um abismo." O silêncio do Übermensch é justamente esse abismo. Quem se aproxima sente o vértigo. Não sabe se avança, se recua, se enfrenta ou se foge. E nesse vacilo, nesse medo do vazio, o outro já está vencido. Você já viu isso acontecer? Alguém que entra em um espaço sem dizer nada, mas todos sentem a mudança no ar. Alguém que não precisa erguer a voz para impor respeito. Alguém cujo olhar já basta para desestabilizar a confiança dos outros. Esse é o domínio silencioso. Não é exibicionismo, é presença. E presença não pode ser simulada. Mas atenção, esse silêncio exige um preço brutal. Ele só é possível para quem já matou dentro de si o desejo de aprovação. Enquanto você ainda busca reconhecimento, seu silêncio será incômodo para você mesmo. Você sentirá a vontade de se explicar, de reagir, de preencher o vazio, e é nesse impulso que mora a prisão. O Übermensch, ao contrário, já não tem pressa. Ele sabe que o tempo trabalha a seu favor. Ele sabe que a pausa é arma. Ele sabe que a ausência de resposta é presença multiplicada. O silêncio dele é ameaça, é autoridade. É como se dissesse: "Eu não jogo o seu jogo. Eu crio o meu e aqui está o segredo." O silêncio do Übermensch não se limita a calar o outro. Ele molda o mundo em sua própria imagem. Ele transforma o ambiente. Ele impõe novas regras sem nunca anunciá-las. A maioria fala para convencer. O Übermensch cala para transformar. A maioria discute para vencer. O Übermensch observa até que o outro se destrua sozinho. A maioria busca provas e testemunhas. O Übermensch não precisa. Sua simples permanência é testemunho. Nietzsche dizia que o Übermensch cria valores. E criar valores é também decidir quando falar e quando calar. Seu silêncio não é passividade, é criação. É a imposição de um novo ritmo, de um novo jogo, de um novo espaço. E isso desestabiliza, porque a sociedade do ruído não suporta quem não joga a mesma dança. No fundo, todos esperam reação. Quando ela não vem, nasce o desconforto. E o desconforto é poder. Pergunte a si mesmo: quantas vezes você reagiu apenas para não parecer fraco? Quantas vezes você explicou demais, justificou demais, falou demais e depois se arrependeu? O Übermensch não comete esse erro, porque ele não deve nada a ninguém. Seu silêncio é soberania. O silêncio é presença. O silêncio é escudo. O silêncio é espada. O silêncio é coroa. Quem domina o silêncio, domina a cena. Quem domina a cena, domina o mundo. E o Übermensch, esse além do homem nietzschiano, reina não pelo que diz, mas pelo que cala. Há algo de aterrador no silêncio, não o silêncio da madrugada calma, nem o silêncio da natureza que respira sozinha, mas o silêncio humano, o silêncio entre dois olhares, o silêncio no meio de uma frase interrompida, o silêncio carregado de intenções invisíveis. Esse silêncio não é vazio, é pressão, é julgamento, é espelho, e aqui a psicologia nos revela o que Nietzsche já pressentia. O silêncio não apenas cala o outro, ele o desarma, ele o expõe, ele o despedaça. Imagine, você está discutindo com alguém. Você espera a réplica, a defesa, a justificativa. Mas nada vem. A ausência de resposta se torna insuportável. Nesse instante, sua mente começa a trabalhar contra você. A amígdala cerebral, centro do medo, da ansiedade e da vigilância, dispara alarmes. Seu corpo entende que algo está errado. Você não controla mais a cena. E a ausência de palavras do outro se transforma numa presença esmagadora dentro de você. Porque o silêncio faz isso. Ele ativa o trauma do abandono. Ele evoca a ferida da rejeição. Ele resgata a memória inconsciente de quando você não foi ouvido, não foi visto, não foi amado.
Cada segundo de silêncio do outro é vivido como se fosse um grito. Você não importa. E isso corrói, isso enlouquece, isso desestabiliza. Nietzsche dizia que a maioria das pessoas não busca a verdade quando fala. Busca apenas reforçar as próprias crenças. Busca esconder o vazio que existe entre o que dizem e o que são. E o silêncio expõe esse vazio. Sem resistência externa, a máscara cai. Sem reação, a encenação perde sentido. Sem palavras em troca, a própria fala se revela frágil. O silêncio é o teatro sem plateia. E sem plateia, o ator entra em colapso. A psicologia social confirma. Quando alguém se cala diante de nós em uma situação de confronto, interpretamos isso como julgamento. Não importa se o silêncio é neutro ou compassivo. A mente humana lê silêncio como sentença. E a sentença, quando não é dita, é ainda mais terrível, porque dá margem à imaginação. A imaginação é cruel. Ela preenche o vazio com monstros, com fantasmas, com medos, com suspeitas. O outro começa a pensar: será que ele percebeu minha insegurança? Será que ele sabe que estou mentindo? Será que ele está me desprezando? E nesse labirinto de perguntas sem resposta, ele se perde. O silêncio o faz se devorar por dentro. Nietzsche não precisava da psicologia moderna para intuir isso. Ele sabia que o homem comum é escravo de suas reações. Reage por vaidade, reage por medo, reage para não ser esquecido. E cada reação é uma confissão. O silêncio, ao contrário, não confessa nada. Ele acusa. Ele acusa o outro de existir sem substância. Pense nos manipuladores. Eles se alimentam da sua reação. Precisam da sua raiva, da sua defesa, do seu contra-ataque para manter o controle. Quando você não reage, o jogo acaba. Eles se desesperam. Eles perdem a vantagem, eles se revelam. O silêncio é a arma que quebra a lógica do manipulador. Sem suas palavras, ele perde a força. Sem sua reação, ele se dissolve. Sem seu jogo, ele não tem palco. Mas há algo ainda mais sombrio. O silêncio não desarma apenas o outro. Ele o obriga a se encontrar com aquilo que sempre fugiu. O barulho interno. A maioria das pessoas não fala para comunicar. Fala para fugir. Fala para preencher o vazio com ruídos. Fala para não ouvir os próprios pensamentos. Quando você silencia diante delas, você arranca essa muleta. E elas caem. Caem em si mesmas. Caem em um espelho que reflete o que nunca quiseram ver. O silêncio, portanto, é um desencadeador de colapsos. Colapso da vaidade. Colapso da narrativa. Colapso do controle. E é por isso que ele é tão temido. Porque o silêncio é como a escuridão. Não mostra nada, mas obriga a mente a ver tudo. Nietzsche teria dito, e aqui quase podemos ouvi-lo sussurrar, que o silêncio é a mais cruel das respostas, porque ele é definitivo. Ele não oferece brecha para a réplica. Ele não abre espaço para a justificativa. Ele não permite que a máscara continue em cena. E o mais devastador, o silêncio não apenas cala o outro, ele o obriga a gritar contra si mesmo. O silêncio é faca invisível, o silêncio é veneno lento. O silêncio é espelho sujo, onde ninguém suporta olhar. E quem domina essa arma, domina não apenas cenas, mas o inconsciente do outro. Existe um silêncio que mata por dentro. Um silêncio que não é presença, mas ausência. Que não é domínio, mas submissão. Que não é força, mas medo. Quantas vezes você engoliu palavras, não porque sabia que não precisava dizê-las, mas porque teve medo de dizê-las? Quantas vezes o silêncio foi apenas covardia disfarçada de maturidade? Quantas vezes você confundiu fuga com sabedoria? Esse silêncio não é virtude, é prisão. É obediência travestida de calma. É rendição apresentada como equilíbrio. Nietzsche denunciava isso. Chamava de moral de escravo, o sistema de valores inventado pelos fracos para suportar o peso de uma vida que nunca ousaram viver. É a moral da resignação, do não quero incomodar, do deixe para lá, do melhor não criar conflito. É o silêncio que não protege, mas que consome, que não eleva, mas que diminui. Veja, aquele que sempre se cala para preservar a paz não preserva nada. Ele apenas alimenta os outros com a própria fraqueza. E lentamente, como quem não percebe, vai cedendo território.
Hoje cede a palavra, amanhã cede a vontade, depois cede a própria vida. Esse silêncio é um veneno doce, ele dá a ilusão de harmonia, mas corrói a alma. E o pior, faz você acreditar que está sendo virtuoso, faz você se orgulhar da própria rendição. Nietzsche chamaria isso de uma das maiores mentiras da cultura: transformar submissão em virtude, transformar medo em bondade, transformar passividade em sabedoria. Mas existe outro tipo de silêncio. Um silêncio que não nasce do medo, mas da autonomia. Não da covardia, mas da coragem. Não da submissão, mas da soberania. Esse é o silêncio que se impõe. O silêncio que diz: não devo nada a você. O silêncio que cria fronteiras invisíveis e, ao mesmo tempo, intransponíveis. O silêncio que não se esconde, mas que afirma. Esse silêncio é presença. É muralha. É espada. É coroa. E aqui está a diferença essencial. No silêncio submisso, você cala porque teme. No silêncio autônomo, você cala porque sabe. O primeiro é vazio. O segundo é cheio de intenção. O primeiro é apagamento. O segundo é afirmação. O primeiro é covardia. O segundo é poder. Nietzsche falava da vontade de potência, não como desejo de dominar os outros, mas como força de dominar a si mesmo. E o silêncio que se impõe é a manifestação mais pura dessa vontade, porque calar-se quando se quer gritar é domínio, porque não reagir quando tudo dentro de você pede reação é vitória, porque olhar nos olhos do outro e permanecer imóvel é um ato de força. Esse silêncio não pede desculpas, esse silêncio não implora compreensão, esse silêncio não busca aceitação, ele apenas existe, e sua existência já basta. Mas, para chegar a esse silêncio, é preciso atravessar um deserto, o deserto da solidão, o deserto da rejeição, o deserto de não ser compreendido. A maioria não aguenta. A maioria prefere falar, explicar-se, justificar-se, porque ser mal interpretado é insuportável. Mas o Übermensch, o além do homem, sabe que ser incompreendido é privilégio. É o sinal de que você não é mais parte do rebanho. É o sinal de que sua voz já não pertence às multidões. É o sinal de que você criou sua própria regra, e nesse ponto, o silêncio se torna escudo e espada ao mesmo tempo. Não para esconder-se, mas para afirmar: eu sou inteiro, eu não preciso da sua aprovação. O silêncio autônomo é quase uma aura. Ele transforma o espaço, ele paralisa as vozes, ele incomoda os que não suportam a própria fragilidade, ele desarma manipuladores, ele aterroriza narcisistas, ele obriga os outros a se verem como realmente são, porque quando você não reage, você tira deles o que mais querem, sua energia. Eles esperavam que você gritasse, esperavam que você chorasse, esperavam que você se justificasse. E quando isso não acontece, eles se veem nus, nus diante de si mesmos. E é aqui que nasce a verdadeira autonomia. No instante em que você compreende que não precisa mais da reação como defesa, no instante em que você percebe que não deve nada a ninguém, no instante em que seu silêncio não é covardia, mas coroação. Nietzsche diria: esse é o momento em que você deixa de ser apenas humano e começa a caminhar em direção ao Übermensch, não porque dominou os outros, mas porque dominou a si mesmo. Mas há um último ponto. O silêncio autônomo não significa nunca falar. Significa saber quando falar, saber que cada palavra será um raio, saber que cada frase carregará o peso de séculos, saber que, quando você decidir romper o silêncio, suas palavras derrubarão impérios. E até esse momento chegar, o silêncio fala por você, e fala mais alto do que qualquer voz. Há silêncios que matam, há silêncios que libertam, e há silêncios que reinam. A escolha é sua: ser escravo da covardia que se cala para não desagradar, ou ser soberano da autonomia que cala porque não precisa provar nada. Esse é o silêncio que se impõe. Esse é o silêncio que Nietzsche respeitaria. Esse é o silêncio que transforma sua presença em abismo e sua ausência de palavras em eternidade. O silêncio, agora você já sabe, não é ausência, não é covardia, não é neutralidade. O silêncio é linguagem, é espada, é máscara e também revelação. É o gesto mais puro de autonomia que um ser humano pode realizar diante do barulho do mundo.
Nietzsche, em sua brutal clareza, sempre desconfiou dos que falam demais. Para ele, o excesso de palavras é o reflexo de um excesso de fraqueza. É o grito do ego que não suporta o peso de ser ignorado. É a necessidade infantil de ser ouvido, aceito, validado. Mas o silêncio verdadeiro, não pede nada. Ele se basta. Você caminhou comigo até aqui, por entre vozes caladas e abismos abertos. Viu como o silêncio desarma o outro, como o silêncio expõe máscaras, como o silêncio pode se transformar em domínio. Mas também viu que existe um silêncio covarde, aquele que engole palavras por medo de conflito, que se esconde atrás da falsa paz, que confunde submissão com equilíbrio. E aqui agora é preciso escolher. De que lado do silêncio você está? Do lado de quem se cala por medo de existir, ou do lado de quem cala porque já não precisa justificar sua existência? Pense na sua vida. Quantas vezes você deixou de reagir e por dentro se sentiu diminuído, esmagado, humilhado? Esse não é o silêncio que Nietzsche admiraria. Esse não é o silêncio que transforma. Esse é o silêncio do escravo, da moral herdada, da domesticação. Mas também pense naquelas raras vezes em que você conseguiu se calar não por medo, mas por força, naquelas vezes em que não reagiu porque já sabia que não precisava provar nada, naquelas vezes em que o silêncio foi sua muralha, naquelas vezes em que o silêncio pesou mais que 1000 argumentos. Essas foram as vezes em que você tocou, ainda que por instantes, a essência do Übermensch. Porque ser mais esperto que alguém sem dizer uma palavra não é sobre manipular, nem sobre vencer debates. É sobre vencer a si mesmo. É sobre calar o grito infantil do ego que implora reconhecimento. É sobre habitar um espaço de presença tão sólido, tão firme, que sua simples existência já é resposta. Nietzsche nos lembra que a vida não é um tribunal onde precisamos nos defender o tempo todo. A vida é um campo aberto, selvagem, onde apenas aqueles que ousam criar suas próprias regras sobrevivem de verdade. E o silêncio é uma dessas regras secretas, uma arma invisível que só os fortes podem carregar. Agora olhe para dentro, pergunte-se: quantas das minhas palavras nascem de medo? Quantos dos meus discursos são apenas tentativas de convencer a mim mesmo? Quantas vezes eu falo para não precisar ouvir o que meu silêncio diria? É difícil admitir, mas a maioria de nós teme o silêncio porque teme a si mesmo. Teme o vazio que o silêncio expõe, teme a solidão que ele convoca, teme o abismo que ele abre sob nossos pés. Mas se você conseguir atravessar esse medo, algo acontece. Do outro lado, você descobre que não precisa mais ser entendido para ser inteiro. Não precisa mais ser aceito para ser real. Não precisa mais falar para existir. Esse é o silêncio que se impõe. Esse é o silêncio que reina. Esse é o silêncio que Nietzsche vislumbrou. E talvez no fundo o verdadeiro poder seja este: a coragem de permanecer calado quando o mundo inteiro grita. A coragem de sustentar a ausência como presença. A coragem de ser incompreendido e ainda assim inteiro. Porque o silêncio, quando é autêntico, não é ausência de resposta. É a resposta definitiva. E não se esqueça de clicar no link da descrição ou do primeiro comentário fixado para assistir ao vídeo completo sobre o processo de reprogramação mental que vem ajudando pessoas comuns a conquistarem mais clareza, foco e controle emocional, com base em ciência, filosofia e práticas que funcionam no dia a dia. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você reconheceu este chamado. Talvez tenha sido uma ferida antiga que ecoou, talvez um silêncio guardado que finalmente encontrou voz, ou talvez apenas a intuição de que existe algo mais profundo do que o barulho cotidiano. Eu quero te agradecer, mas não com o agradecimento superficial que tantas vezes vemos espalhado pela internet. Eu quero agradecer pelo tempo, pela coragem de permanecer neste espaço, pela paciência de atravessar comigo estas palavras que não são apenas palavras, mas janelas abertas para abismos. E confesso algo pessoal. Durante muito tempo, eu também confundi meu silêncio com covardia. Lembro-me de uma noite em particular, uma mesa de jantar, vozes afiadas, cada frase como uma lança. Eu me calei. E saí dali me sentindo pequeno, diminuído, derrotado. Foi só anos depois, mergulhando em Nietzsche, que percebi que aquele silêncio não era rendição. Era semente.
e que cada semente, um dia, rompe a terra. Talvez você esteja vivendo esse mesmo dilema. Talvez seu silêncio tenha doído como fraqueza. Mas acredite, se cultivado com consciência, ele pode se tornar muralha, ele pode se tornar espada, ele pode se tornar coroação. E é por isso que eu agradeço, porque ao ouvir você já está se transformando. Você já não é o mesmo que deu play neste vídeo. Algo em você foi tocado, ferido talvez, mas também fortalecido. Agora deixe-me falar de igual para igual. Você sabe que o algoritmo não perdoa. Ele é como um Deus cego e faminto, que só reconhece sacrifícios na forma de likes, comentários e inscrições. Então, se você quiser que este silêncio continue ecoando, faça esse ritual. Toque no botão de se inscrever, comente algo como uma confissão pública. Talvez eu escolho o silêncio que comanda a respeito. Assim, você não só reforça sua decisão, mas também ajuda a espalhar esta chama. E se você não fizer nada? Bom, aí você volta para o barulho. E eu vou fingir que não estou decepcionado, mas você sabe que estou. E antes de sair, olhe para a tela. 2 vídeos estão surgindo agora, mas eu não vou te dizer sobre o que são, porque alguns mistérios devem permanecer. Talvez um deles seja exatamente o que você precisa ouvir hoje. Ou talvez seja apenas mais um abismo, mas só há uma forma de descobrir. Obrigado por permanecer. Obrigado por suportar o desconforto. E lembre-se, os fracos gritam, os covardes se calam, mas os sábios escolhem quando falar e quando deixar o silêncio ser rei.